plena antevéspera do ano novo, atacante pode ser anunciado. Vasco encaminhou mais uma contratação muito boa de um atleta vindo lá do Santos Futebol Clube. Vamos falar muito aí sobre esse reforço. O Vasco que já tem 5 reforços fechados para a temporada de 2025. E claro, a gente vai fazer as atualizações aqui de mercado. O Vasco está fazendo uma reformulação no seu elenco. O Vasco da Gama que simplesmente já mandou 8 jogadores embora, mais atletas podem sair. A turma está pegando aí no batente, no CT Moacir Barbosa, treinando muito, muito, muito para ficar na ponta dos cascos aí para a estreia do Gigante da Colina no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no dia 11 em São Januário. E olha, com a possibilidade de investimento pesado aí no futebol. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Perfeito? Pessoal, a gente tem pedido também a vocês aí uma ajuda, né? A gente está capitalizando recursos aí para a gente poder fazer a cobertura dos jogos do Vasco da Gama aí em 2025. A temporada já começa aí no dia 11. Então, quem puder nos ajudar, eu ficaria muito, muito feliz de contar com a ajuda aí de vocês, vocês que têm afeição pelo nosso canal. Ajude com uma quantia simbólica, pode ser R$ 1, R$ 2, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre a turma. Eu estou colocando muita fé, gente, em 2025 no Vasco da Gama. Estou colocando muita fé porque eu nunca vi tanta dedicação dos atletas do Vasco da Gama. O Felipe Coutinho, um atleta aí renomado que tem contagiado os seus colegas aí de trabalho, antecipou aí as férias dele, né? É, cortou as férias ali pela metade. Outros jogadores do Vasco, como o Alex Teixeira e o Jair, o Paulinho, já querem estar prontos aí para dia 11 estrear contra o Nova Iguaçu, né? Isso é muito bacana porque mostra aí o empenho desses atletas aí. E a gente vai ver um Vasco muito renovado, porque já saíram 8 jogadores aí do Vasco, certo? Robert Rojas, Galdames, Rossi, Keiler, Cauã Barros, Figueiredo, Léo Pelé e o Maicon. Né? 8 jogadores já deixaram ali o Gigante da Colina. E não para por aí, pessoal. E não para por aí. O Vasco pode também devolver aí o atacante, né, o Emerson Rodrigues e o Jean David, aí que foi contratado recentemente. Então tem muitos jogadores aí que devem sair para que o Vasco possa enxugar essa folha. Diante disso, né, o Vasco já tem 5 contratações aí, certo? O goleiro Daniel Fusato, o Vasco também contratou o zagueiro Lucas Freitas, o Tietê, e as 2 novidades aí que a gente passou para vocês ontem, a contratação do Lucas Oliveira, o Vasco adquirindo 70% aí dos direitos econômicos do Lucas Oliveira, chegando aqui com um contrato de 2 anos com o Gigante da Colina, o zagueiro, o Joaquim Lavega também acertado com o Gigante da Colina, certo? O Lavega, que pertence ao River Plate do Uruguai,
contrato dele se encerra amanhã, o empresário dele vem ao Rio de Janeiro na próxima semana para sacramentar o negócio com o Vasco da Gama, um contrato aí de 3 anos com um atleta, tá? Um atleta que está avaliado em 2.800.000 euros, né? O Vasco simplesmente fazendo essa contratação e colocando um jogador de 19 anos no seu portfólio aí, perfeito? E a gente teve uma novidade, mais um zagueiro chegando aí no Vasco da Gama. Se trata aí do nosso bravo Capasso. O Capasso chegando aí no Vasco da Gama. O Capasso vai se reapresentar no dia 6 aí, perfeito. O Vasco não chegou a um acordo lá com o Olímpia, certo? E o Capasso reforçando a zaga Cruz Maltino. Você gosta do Capasso? Sim ou não? Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre a atualização de reforços. Em plena antivéspera aí de Ano Novo, o Vasco encaminhou mais um acerto, que é do Guilherme, tá? Ponta esquerda, lá do Santos Futebol Clube, com destaque aí da Série B. Foi um pedido do Carille e as negociações avançaram sistematicamente aí entre ontem e hoje, tá? Parece que o Santos aceitou a proposta aí do Gigante da Colina de 4 milhões de reais para trazer o ponta esquerda aí, o Guilherme, perfeito? Outra negociação aí que está em curso é a situação do Balbuena, perfeito, pessoal? O Balbuena é um atleta aí que coloca muito respeito. O Vasco age com muita paciência aí no tocante ao Balbuena, né? O contrato dele terminando agora, em junho de 2025, já pode assinar um pré-contrato. O Vasco não vai casar muito dinheiro aí nessa negociação, né? Porque pode ter o atleta de graça já no meio do ano. Perfeito? Então, o Carille quer muito, foi um pedido aí que o Carille fez, certo? E o Vasco está correndo atrás para atender esse pedido. Mas dois jogadores aí oferecidos para o Vasco da Gama, né? O Depena e o Juliano. Eu já disse que se eu fosse o Vasco, fugiria desses dois nomes aí. São jogadores aí caros e que, na minha opinião, têm problemas físicos aí, assim como a situação do nome aí do Lanzini, certo? Que é um nome aí que foi colocado também no Vasco da Gama, e o Vasco realmente está tentando a contratação do atacante lá do Internacional, cara. É, a coragem do Vasco, hein? Porque o Wanderson, um atacante aí que tem, não é garoto mais, o Vasco aí, jogador que está avaliado em 6 milhões, né? O Internacional tenta um empréstimo desse atleta aí. O Vasco tenta um empréstimo desse jogador aí. Então, assim, bom reforço, é bom reforço, né? Mas, assim, jogador muito caro que o Vasco tá tentando. Os nomes que o Vasco está conversando aí para o ataque são nomes aí impactantes, como o Girotti, lá do Talleres, né, o artilheiro do campeonato argentino, e também o Tiquinho Soares, perfeito? E são nomes aí que estão muito bem cogitados para poder vestir a camisa do Vasco da Gama no ano que vem. E o seguinte, processo de due diligence lá com o Grego, chegando realmente na fase final, tá? Haverá uma reunião em janeiro haverá uma reunião entre o Pedrinho e o Grego, tá? Para se chegar a um denominador comum com relação à venda aí do futebol do Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. E quem puder, pessoal, ajudar o nosso canal aí, uma quantia simbólica aí, para a gente fazer as coberturas
dos jogos do Vasco, investir na estrutura. A gente te agradece e te agradece por demais. Meu muito obrigado. Valeu.